Mais um dia normal para nós que dependemos da pesca para sobreviver. Somos moradores de Manaus, no Amazonas. Nossa rotina é sair todo dia às 3 horas da manhã para garantir a pesca, para garantir o salário e o alimento de nossos filhos. Pois, para esses lados aqui, em certas regiões, é muito difícil conseguir emprego. E o único emprego que a gente conseguiu foi o de pescador. Gosto muito do que faço. Por aqui, tudo quer te matar. Existem vários animais que são muito perigosos, principalmente nos rios: o candiru, as piranhas, as sucuris, os jacarés, e na mata, os insetos e a onça. Mas quem mora aqui se adaptou e consegue se virar muito bem. Mas existe algo além do que o homem pode imaginar ou explicar por esses lados. Existe uma entidade que habita essas águas. Muitos não acreditam, muitos acham que é mentira ou lenda. Mas o que foi visto por mim e pelos meus amigos, aquilo era real. Aquilo era tão real quanto nós. Foi mais ou menos assim. 3h30. Já estávamos partindo. Na verdade, estávamos atrasados naquele dia. Estava chovendo, uma pequena chuva. Mas isso não pode parar a nossa pescaria. E assim começamos a armar as redes. A gente tem licença para isso. Pegamos as nossas grandes redes e armamos atrás do peixe. O peixe que iria trazer o alimento para nossas casas. Armamos 1, 2, 3 redes, sempre respeitando o território do amigo, pois haviam vários pescadores conosco e cada um cuidava de uma parte do rio. Até que uma das nossas redes se enroscou de uma certa maneira, que não tinha explicação. Na verdade, parecia que tinha algum animal puxando ela. Na hora a gente pensou, pegamos um grande jacaré, ou uma grande cobra, as famosas anacondas, as sucuris. Até mesmo pensamos que poderia ser uma onça. Ficamos com muito receio de puxar a rede, mas era necessário. Eu e mais 2 amigos começamos a puxar a rede em meio àquela chuva, aquela garoa. Puxávamos a rede. Era muito pesada, mas muito pesada mesmo. Nós 3 estávamos vendo que conforme a gente puxava, estava estourando todo o nylon. Quem não conhece, provavelmente iria dizer que aquilo era um enrosco, que não adiantava puxar. Mas nós tínhamos muita experiência. Já enroscamos muitas vezes as nossas redes, e o enrosco era diferente. Aquilo puxava para baixo. Conforme a gente puxava, aquilo puxava contra nós. A gente dava 2 puxadas para cima, e aquilo puxava para baixo. E foi uma luta. Aproximadamente uns 15 minutos puxando aquela rede. Até que, quando estava perto de nós, algo começou a debater com muita força na água. A gente pensou que poderia ser um pirarucu, pois aquilo era peixe, não era onça, não era cobra, nem jacaré. Mas estávamos de novo enganados. Com um pouco de brilho da noite, com um pouco de reflexo da lua e os faroletes que não iluminavam muito bem, a gente viu alguma coisa que não era normal. A gente viu uma criatura totalmente estranha, a qual nós pescadores nunca tínhamos visto antes. Aquilo era medonho. Tinha olhos vermelhos, a pele toda preta e um rosto totalmente demoníaco. Aquilo olhava para a gente com ódio. Os seus dentes eram afiados e o brilho da água fazia com que aquilo ficasse mais assustador ainda. Ele emitia um som parecido com o de cobra. A gente largou a rede, enquanto aquilo desceu para baixo com tudo. A gente ficou muito assustado. Ficamos ali parados.
um olhando para o outro. Começamos a discutir o que seria aquilo que estava na rede. Um dos nossos amigos ficou tão assustado que começou a passar mal. Teve um ataque de ansiedade. Não culpo ele, pois aquilo realmente era assustador. Mas o pior ainda estava para acontecer. 15 minutos depois daquele evento, a gente já estava se recuperando, quando de repente, debaixo do barco, uma pancada. Aquilo era muito violento, pois o barco balançou. E a gente ficou assustado. Pensamos conosco, será que enroscamos em algum tronco? Olhamos de um lado, com os faroletes, e nada. Olhamos para o outro lado com o farolete, e nada. Olhamos na polpa do barco, e nada. Olhamos onde ficam os motores. O susto estava lá. Aquela criatura estava lá parada, metade do corpo dentro d'água e metade fora, emitindo aquele som que ela fazia, que era muito assustador. A gente mal tinha se recuperado do primeiro susto, quando aquela criatura apareceu pela segunda vez. A gente ficou parado, olhando para ela. E ela de alguma forma queria nos amedrontar, pois dava para se ver o ódio, a maldade, naquele olhar. Aquele olhar era muito estranho, era muito vazio, era muito sombrio. A gente não tinha arma no barco. A única coisa que tínhamos ali eram nossas facas, a qual a gente usava para abrir o peixe ou nos alimentar com alguma fruta. Então, a gente pegou as nossas facas e ficamos de prontidão, prontos para atacar, caso aquela criatura saísse da água e tentasse entrar no barco, pois a gente não sabia com o que estava lidando, se aquilo era só aquático ou também vinha para a parte da terra. Então, ela começou a rodear o barco, batendo na lateral do barco. Ela rodeava e batia com força. Ela rodeava e batia com força. Ela rodeava o barco e batia com muita força, tentando abalar o nosso emocional. A gente não estava preparado para aquilo. A gente era muito experiente em pesca, mas não em ver criaturas demoníacas. Sempre ouvimos várias histórias de coisas estranhas que acontecia com o povo antigo ou com os índios. A lenda mais conhecida entre nós era do Mapinguari, mas nada parecido com aquilo. E eu, particularmente, nunca tinha visto nada, nem os meus amigos que estavam comigo no barco. A gente estava apavorado. Foi a pior noite de todas aquilo. Aquilo não era humano, aquilo não era animal. Eu tenho para mim que aquilo era uma espécie de demônio que havia fugido do inferno. Estava lá, com raiva de nós, por nós termos cruzado seu caminho. A gente estava com muito medo daquela criatura subir no barco e nos jogar na água, pois a gente sabia, se a gente entrasse na água, seria o nosso fim. Estávamos com muito medo, encolhidos e preparados com as nossas facas, pois se aquilo tentasse chegar perto, a gente iria cortar ele. Então, ele ficava rodeando e rodeando, com o seu barulho. A gente tentou ir para a beirada do rio, mas ele não deixava. Ele tinha força suficiente para mudar a direção do barco. Aquilo não era nada normal. A gente estava assustado e ainda era madrugada. O sol ia demorar muito para chegar. Estávamos torcendo para algum amigo nosso pescador passar por ali e assim a gente pedir socorro. Mas ninguém passou. Estava garoando, chovendo bem devagar. E aquele ser estava lá, nos assustando, nos apavorando, fazendo seu barulho, não deixando a gente sair. Parecia que ele estava se divertindo com o nosso desespero, com o nosso medo. Não tinha o que nós fazermos, simplesmente era torcer para aquilo não entrar no barco.
não nos atacar. E nós nos mantivemos firmes, morrendo de medo, assustados. Um de nós começou a fazer uma prece, uma espécie de reza, para ver se aquilo se espantava. Mas não, aquilo continuava na água, observando e nos assustando. Ele mergulhava, demorava um minuto, ele aparecia em outro lado, e nós com a lanterna tentava procurá-lo. Aquilo era tão maligno e inteligente que ele esperava a gente ligar o motor para tentar fugir o mais rápido dali, para ele tentar derrubar o nosso barco, tombá-lo, pois de alguma forma com a sua força indescritível, ele tentava erguer a ponta do barco, fazendo com que a velocidade do barco, mais a força dele tentando erguer, o barco virasse. Mas a gente não fez isso. A gente tentou fugir devagar. Ele sempre fazia com que a gente ficasse em círculo. Aquilo tinha muita força, era muito esperto e muito maligno, mas muito mesmo. O único jeito e o melhor jeito era ficar parado, esperando, cada um em um canto com a faca na mão. Pois, se ligássemos o barco, aquilo vinha. Se a gente tentasse ir devagarzinho para a beirada, aquilo não deixava. E nós estávamos no meio do rio, numa madrugada chuvosa, com pouca luz, sendo atacado e assustado por uma criatura que não tem descrição, por uma criatura que nenhum homem antigo havia falado para nós. Nós não tínhamos conhecimentos nenhum daquele demônio da água. E assim nós passamos 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã, até que, graças a Deus, os primeiros sinais que o sol estava chegando apareceu. Aquela madrugada chuvosa e escura começou a ficar acinzentada, azulada e, graças a Deus, amarelada. Vimos o sol nascer e aquela criatura desapareceu. Não apareceu mais, mergulhou e sumiu nas águas escuras. Nós demos graças a Deus e partimos em direção ao porto. Partimos em direção à nossa pequena vilarejo, à nossa aldeia. Chegamos lá, contamos para todo mundo o que nós vimos. Ninguém sabia. Nós escrevemos como a criatura era, desenhamos mais ou menos, mas nem o antigo, nem o mais novo, ninguém havia visto aquela criatura. Nós presenciamos um ser que ninguém viu ou que ninguém conhece, e nós batizamos ele como o demônio da água. 2 dias depois daquele ocorrido, eu e meus amigos voltamos a pescar, pois era o nosso meio de sobrevivência, e graças a Deus não vimos de novo a criatura. Havia passado-se 2 meses, até que outro grupo de pescador disse que passou o mesmo apuro que a gente, passou o mesmo problema e descreve a mesma criatura que havia se enroscado do mesmo jeito nas redes daqueles homens. Mas esses amigos nossos não tiveram a mesma sorte que a gente. A criatura conseguiu derrubar um dentro d'água, que infelizmente nunca mais voltou. E hoje, quando a gente vai pescar, vamos todos preparados, pois há vários mistérios e perigos que as pessoas não conhecem nesses rios de águas escuras.